Nessa quarta-feira, o último dia da maratona literária, eu li, e li ontem também, li ontem o ensaio, o fragmento sobre Carlos Drummond de Andrade, e li hoje o ensaio Visão de Graciliano Ramos. Todos dois bons ensaios nesse volume do Carpo, né? Ensaios Reunidos, volume 1. O ensaio do Drummond é interessante, como tudo, né, que o Carpo escreve, mas às vezes a gente parece que se afina mais, né, com o tema, com as ideias, porque o Carpo começa a analisar a poesia do Drummond, da qual ele era um grande admirador, dizendo, entre outras coisas, e isso eu achei marcante, que a poesia do Drummond é uma poesia muito mais conceitual do que voltada para imagens, né? Porque a gente tem uma grande história e tradição de poesia que trabalha muito com imagens. Mas aí o Carpo nos chama atenção para isso. Existe uma linha de poesia, ele fala, por exemplo, de boa parte da poesia barroca, que é conceitual, que vai trabalhar com conceitos, com ideias. E aí ele fala que é a poesia do Drummond, voltada mais para conceitos, né? Uma poesia conceitual e não voltada para imagens. E aí ele diz que o perigo da poesia conceitual é que, no extremo, ela pode se tornar extremamente livresca, aquela poesia que você, como leitor, precisa de muito conhecimento prévio para poder apreciar, para perceber as alusões, né, as referências que o poeta está fazendo. E ele cita, por exemplo, né, no entender dele, Carpo, que um tipo de poesia na qual isso acontece, uma poesia conceitual que acaba livresca, é a poesia do T.S. Eliot, que é uma poesia que você precisa de muitos conhecimentos prévios para poder apreciar devidamente, né? Realmente tem poemas do T.S. Eliot que ele faz uma série de notas até, né? Notas de rodapé para acompanhar a poesia, para você poder perceber do que ele está falando, a que ele está aludindo. Não estou dizendo aqui que o Eliot não é um grande poeta, tá? Mas eu estou percebendo estou chamando a atenção e percebendo o que o Carpo quis dizer, né? Exige muito conhecimento prévio do leitor, esse extremo da poesia conceitual, ou pode parar no outro extremo, que o Carpo aqui vai dizer que é aquela poesia conceitual. Deixa eu achar as palavras exatas. Que é uma poesia que vai deixar mais de lado, ele usa termos melhores, né? Como sempre. Vai deixar de lado mais a forma, que vai cair naquilo que ele chama de indisciplina formal. E aí, no entender dele, poetas que caem nesse extremo, né? Poetas conceituais que caem numa indisciplina formal, que deixam a forma da poesia de lado, tão preocupados que estariam com as ideias, com os conceitos, com o conteúdo, seriam o E. Cummings e o Wallace Stevens. Bom, eu não posso falar dos dois porque eu não cheguei a ler. Eu li do E. Cummings, eu devo ter lido um ou dois poemas. Não dá para você fazer uma análise de, né? De fazer uma crítica, mesmo como leiga que eu sou, de um poeta que você leu um ou dois poemas. Mas aí ele cita esses dois, né? O Stevens e o E. Cummings. E ele diz que o Drummond não cai em nenhum desses dois extremos. E como leitor de poesia, o Carpo diz mais para o final desse artigo, desse ensaio sobre o Drummond, que é uma poesia que trouxe a ele, Carpo, esperança. Que ele estava muito habituado como leitor, né, e como conhecedor mesmo de poesia, como crítico, historiador de literatura, muito habituado com uma poesia pessimista e sem esperança. E que o Drummond, apesar de todo o seu realismo, é uma poesia esperançosa. Há várias alusões nesse ensaio do Carpo à poesia Mãos Dadas, né, do Drummond, né? Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É um belo poema. Depois, falando até em questão de visão pessimista, ele entra no Visão de Graciliano Ramos, que é o ensaio que vem logo a seguir, que eu li hoje de manhã, ou no início da tarde, não lembro. E aí ele fala que a visão do Graciliano é essa visão, né? É pessimista, desesperançada. E aí ele associa, né, o Graciliano com um grande escritor que, assim como eu fiz as pazes com o Graciliano, né, eu vinha fazer com esse escritor também, de outra nacionalidade,
E eu achei interessante o Carpo fazer essa associação dos dois, né? Ele associa a escrita e a visão de mundo do Graciliano com a escrita e a visão de mundo do Thomas Hardy, que foi um escritor com o qual eu fiz as pazes também. Né? E aí eu achei bem legal ele colocar os dois lado a lado. Né? Ele faz transcrições de trechos, inclusive da poesia, né? Que no final, nos últimos anos de vida, o Hardy parou de escrever romances e se dedicou à poesia. Ele faz transcrições de poesias do Hardy. E tem as notas de rodapé aqui que traduzem os versos, tá? Ele cita no original, mas tem as notas de rodapé nessa edição traduzindo os versos do Hardy com trechos, né, da obra do Graciliano, né? Citações sobre personagens e tal. Gostei muito também, muito. Foram assim 5 páginas de um ensaio e 8 páginas do outro que foram preciosas mesmo, muito boas mesmo. Excelentes esses ensaios. Também li mais, eu cheguei na página 247 hoje. Eu ia ler até a 250, mas não tem mais pausas depois, né? Só bem lá na frente, aí eu parei aqui mesmo. Então eu li quase metade desse livro que foi começado na maratona, né? A Morte do Pai, primeiro volume da série Minha Luta, do Kawov. Até agora, gente, sendo honesta, eu diria que tá ok, mas não é isso tudo, tá? Deu até para perceber que parece que o Kawov está fazendo uma alternância de estilos, tá? Quando ele está falando do tempo presente, quando ele já é um homem adulto, já é casado, tem filhos, né? Você nota que ele burila mais o estilo, a escrita fica mais bem cuidada. E quando ele está rememorando, especialmente esse período da adolescência, no qual ele está agora, que de vez em quando, né, ele volta, aí depois ele vem para o presente, aí ele volta. Você nota que a escrita está mais informal, mais coloquial, né? Inclusive na transcrição de diálogos e tudo. É como se ele estivesse se colocando no lugar daquele adolescente mesmo, narrando na primeira pessoa, como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E aí ele está escrevendo com uma linguagem mais simples, mais informal, mais coloquial, mais lugar comum, que é como o jovem fala. Ainda mais um jovem de 16 para 17 anos, como é o ponto em que está aqui o livro, né? Então você até percebe esse cuidado do autor, né? Que está me parecendo que ele está fazendo essa alternância de estilos, mudando a sua escrita dependendo do período da vida que ele está rememorando, como se ele estivesse vivendo e escrevendo naquele momento, nos seus 12 anos, nos seus 13, nos seus 15, nos seus 16. E aí a mudança que você sente quando ele começa a falar dos dias, né, dele como adulto. Mas eu não sei se é porque eu vi muito festejo para esse livro, para essa série, inclusive gente comparando ao Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Sinceramente, para mim, até agora, só se até o final, que eu vou continuar a ler depois que terminar a maratona, só se até o final eu mudar de ideia. Por enquanto, é isso que eu estou dizendo. Ok, mas não é isso tudo. Minha opinião. Também li mais 2 contos aqui no Melhor do Conto Alemão, Escombros e Caprichos. Só que eu achei os 2 fracos comparados à maioria dos contos que eu tenho lido, né? Eu tenho até comentado aqui. Eu li Sapatos para o Céu, do Stefan Andres, e Eu Procurava uma Mulher, do Martin Walser. Os Canhotos, que eu havia lido do Günter Grass, né? Do último, ainda no começo da maratona, eu achei mais legal. Como achei mais legal vários outros que eu li, achei esses 2 mais fraquinhos. E aí, no levantamento geral, né? Eu terminei de ler este, comecei e terminei na maratona, tinha lido os 3 primeiros capítulos e li todo o resto e terminei esse, A Forma da Água. E aí, né? Eu tinha começado a reler antes da maratona e a partir da página 128 eu terminei de reler na maratona O Voo dos Anjos, do Michael Connelly. E tinha começado, como eu falei também, e terminei de reler Cidade dos Ossos, que não estava na programação do Michael Connelly, reli, porque eu não estava achando A Morte do Pai assim tão interessante, aí realmente eu
resolvi pegar outra coisa para a maratona continuar andando, né? E aí eu terminei a Cidade dos Ossos ontem e comecei a reler. Até esqueci de tirar a capa. Veredito de Chumbo, também do Michael Connelly, que aliás é um livro dele que eu nunca tinha relido, porque aqui o personagem principal é o outro personagem de série dele, que é o Nick Heller, né? Que é o advogado, que é um personagem do qual eu não gosto. Mas como o Bosch faz uma pontinha ali, eu tô dando uma chance, tô relendo. Mas aí, terminamos a maratona com um ótimo retorno, apesar de algumas leituras não terem rendido tanto. Mas em número de páginas eu li muito. Porque eu li no total, que eu somei tudo aqui, 1.644 páginas. 1.644 páginas. Então, foi assim muito bom, né? Eu botei mais coisas porque algumas das leituras oficiais não estavam rendendo, mas não deixei de ler, né? E as coisas que eu botei, que eram releituras, mas eram releituras de coisas que fluem muito bem, né? Eu botei o Connelly um atrás do outro, porque é um autor muito gostoso de ler e que flui muito bem. E gostei muito dos ensaios que eu li do Carpo dessa vez, muito mesmo. E é isso.